Boa tarde, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Correção da FUVEST 2012. Questãozinha de geometria analítica, uma questão bacaninha e rápida. Vamos lá. No plano cartesiano, que já está desenhado aqui, a circunferência C é tangente ao eixo X no ponto de abscissa 5. O que é mesmo a abscissa 5? A abscissa é X, né? A bichicha, né? X, o eixo da Xuxa. A abscissa 5 está aqui. Muito bem. Essa abscissa 5 é o ponto de tangência. Ela é tangente ao eixo X. Perceba que, então, eu posso ter uma circunferência aqui em cima ou aqui embaixo. Como que eu sei qual é a correta? Perceba que a circunferência contém o ponto 1, 2. O ponto 1, 2 está no primeiro quadrante. Então, ela está em cima. Então, essa é a minha circunferência. Tá? Muito bem. O ponto-chave do exercício é o seguinte. Se nós temos tangência, necessariamente o raio que vai ao ponto de tangência é um raio bom, é um raio que ele é perpendicular à reta tangente. Perpendicular, nesse caso, ao nosso eixo X. Então, pensa comigo, vamos lá. O que eu tenho que perceber aí? Aqui está o pulo do gato do exercício. Se o eixo X é um eixo horizontal, quer dizer que esse raio é um raio vertical, é um segmento vertical. Então, o que acontece? O que esse segmento vertical tem de especial? Lembre-se que toda reta vertical, o x é o mesmo, lembra disso? Então, nesse caso, todos os pontos nessa mesma vertical têm x igual a 5. Quer dizer que a coordenada x do meu centro é 5, necessariamente. Tá? Isso quer dizer que metade do seu centro você já sabe. Não adianta, se você colocar o centro x, y, vai ficar dando volta em curvas e nunca vai acabar o exercício. Então não pode colocar duas variáveis, uma variável só. Aí você vai saber, qual que é a minha outra variável? Tua outra variável, você pode colocar qualquer coisa. Mas perceba que eu quero saber o raio, não é isso? Então olha aqui, ó. Aqui no meu ponto de tangência, o meu y é 0, é o ponto 5, 0. Se eu estou subindo R, quer dizer que o y desse meu ponto é R. E aí a minha incógnita já é o próprio raio. Tá joia? Isso é excelente para você terminar logo o problema. E como que eu determino esse raio? Lembre-se que o ponto 1, 2 é um ponto que pertence à circunferência, ela passa por esse ponto e, portanto, a distância do centro a qualquer ponto é sempre o raio. A qualquer ponto da circunferência, claro, né? Pois bem, então vamos fazer a distância entre dois pontos, o ponto 5R e o ponto 1, 2, e falar que essa distância é igual ao raio R. Lembre-se que distância está na nossa aula 3 de Geometria Analítica, o curso de Geometria Analítica. Distância entre dois pontos, é como se fosse um Pitágoras, né? Então aqui você está calculando a hipotenusa, sempre que eu quero a distância é minha hipotenusa. Se você não sabe fazer, ou se você tem alguma dificuldade, eu recomendo que você assista a aula 3. Vai lá no curso de Geometria Analítica, assiste a aula 3, se capacita nesse assunto, volta para ver o finalzinho da resolução. Então, distância entre dois pontos é R, então eu coloquei R ao quadrado. O cateto, ΔX. Quem é o ΔX? A diferença do x de um ponto e do outro. Então vai ficar 5 menos 1 ou 1 menos 5, tanto faz. 5 menos 1 ao quadrado. E o ΔY? Diferença entre o y dos pontos. R menos 2 ou 2 menos R. Vou colocar R menos 2, tá? Então é o Pitágoras, hipotenusa, cateto e outro cateto. Fazendo as contas, eu vou ter o r quadrado igual a 4 ao quadrado, 16, e aqui eu vou abrir o quadrado, fazendo um produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pois bem, equaçãozinha, r quadrado no primeiro e no segundo membro, elimina, pega o menos 4r, traz para o primeiro membro, 4r igual a 20, o meu r é 5, alternativa C. Que nem eu falei, é uma questão rápida, uma questão que se você souber fazer no sentido assim, se você tiver a desenvoltura da geometria analítica, porque muita gente não gosta de geometria analítica, e aí já pega uma questão dessa, o cara pula, ele não vai ler, ele não vai se dedicar, o que é uma pena, né? Você tem que tentar sempre melhorar a parte que você tem dificuldade e não fugir dela. Então, temos um curso de geometria analítica, assista, não adianta ter medo, tem que ir lá e fazer. Muito bom. Tem uma segunda maneira de fazer. Vou mostrar para vocês o roteirinho, como que seria uma segunda possibilidade de terminar o exercício.
A partir daquele ponto onde eu já sei que o meu centro é 5R, tá? E sei que esse ponto 2 é da circunferência. Então, como que seria uma outra maneira de eu terminar o exercício? Vamos lá. Se eu tenho o meu centro, 5R, e sei que meu raio é R, eu posso montar a equação da circunferência. A equação da circunferência está lá na aula 4 do nosso curso. Então, de novo, se você está com alguma dificuldade ou não entendeu o que eu vou fazer aqui, vai lá assistir a aula 4 do curso de Geometria Analítica, né? Temos uma playlist só de Geometria Analítica lá no meu canal. Pois bem, então fica x menos a coordenada x do centro, mais y menos a coordenada y do centro, que é r. Então, olha aqui, ó, aqui é r. Então, aqui é r. Igual a quem? Ao raio ao quadrado. Perceba que isso daqui é a equação parcial dela. Como assim parcial? Eu tenho a equação completa, mas falta coisa, eu não sei dizer para você quem é o raio por enquanto. Mas como o 1, 2, esse ponto aqui, pertence à circunferência, então eu posso substituir o x por 1, substituir o y por 2 e fazer essa equação. Note que essa equação é exatamente igual a essa, é a mesma, tá? Exatamente igual a essa. Então, se desenvolve igualzinho com o raio igual a 5. Tá legal? Se você gostou, se você entendeu, se essa aula foi útil para você, dá um gostei, clica no joinha, dá um like aí para mim, tá joia? E não se esqueça do que mesmo? De se inscrever no meu canal, né? Para que você não perca nenhuma postagem que eu fizer, não perca nenhuma aula que eu publicar. Tá legal? Um grande abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula.